Agora vamos conhecer os parâmetros globais que vão auxiliar os departamentos, desde lá do contábil, fiscal, pessoal, financeiro. Então, para acessar o parâmetro global, eu vou em preparar parâmetros globais. Então, aqui são os parâmetros globais, ou seja, refere-se a todas as empresas do escritório. Mas existem as possibilidades de eu criar situações específicas por empresa. Vamos lá. Cada parâmetro do sistema ele está vinculado a um departamento. Então, eu vou ter parâmetros do departamento pessoal, fiscal, outros departamentos, financeiro, contábil, social. Então, exemplo, quando eu filtro aqui por código, ele vai ordenar para mim de acordo do maior para o menor ou do menor para o maior. Então, tem aqui do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, quando eu venho aqui, eu consigo fazer algumas informações. Então, o meu parâmetro global número 1 é a máscara do plano de contas. Então, aqui eu vou definir como que vai ser a máscara do meu plano de contas. Ou eu posso ter o parâmetro global 201, que são as palavras-chave para a padronização dos histórias contábeis. Ou eu posso ter o 307, que vai perguntar se eu quero aproveitar a data do lançamento corrente. Então, cada parâmetro global ele vai ter uma informação. Primeiro, a descrição. Segundo, vai ser o tipo, que pode ser um texto, pode ser outras situações. No caso, um departamento, ele pode estar vinculado ao departamento fiscal, contábil, financeiro, outros, social. Por isso que existe aqueles filtros, certo? No caso, ele é do contábil. Tabela pode ser outros. E se ele está ativo, sim ou não. Então, vou estar inativando ele. Mas eu preciso informar um valor. Então, qual que é o valor que ele me pede aqui na observação? Se vai aproveitar a data de lançamento, sim ou não. Então, no meu caso aqui, ele não vai. Então, vou marcar que não. Mesmo estando ativo ou inativo, eu preciso estar informando, tá? Então, eu informei aqui que, nesse caso, o meu parâmetro geral é não, certo? E está inativo. Mas existem outras situações que podem ser exceções por época, ou seja, eu posso adicionar um item e falar que o parâmetro global a partir da data de 1 de 10 de 2020 seja sim. Então, eu criei uma exceção por época. Então, até encerramentos, informações, até a data de 1 de 10 de 2020, estava funcionando ok. Estava funcionando de acordo com a informação não, que é o parâmetro geral. Como eu falei que a exceção por época, a partir dessa data, é sim, então, a partir dessa data, ele vai estar como sim. Então, ele vai aceitar você aproveitar a informação do lançamento contábil. Mas existe também a possibilidade de eu informar a exceção por empresa. Então, ou seja, eu posso falar que para essa empresa especificamente, o meu parâmetro global 307, aqui vai ser sim. Mas para o resto das empresas vai ser não. Então, eu estou configurando o meu parâmetro global para funcionar para essa empresa, diferentemente das outras empresas. E eu posso fazer também parâmetros globais separados por usuário. Então, o que eu posso fazer? Posso vir aqui adicionar um item e falar que o usuário Guilherme, no parâmetro global 307, vai ser o caso, o valor dele vai ser sim. Os outros, só para o usuário Guilherme que vai aparecer isso. Para os usuários, ele está marcado como não, que é o parâmetro, né? O usuário Leandro, falando do usuário Guilherme, vai fazer essa modificação, tá? Então, se eu vier aqui no usuário Guilherme, vai aparecer aqui que para esse usuário, de acordo com as informações, ele vai estar como sim. Para os outros, vai estar como não. Tá? Então, são essas situações. Os parâmetros globais, eu tenho uma infinidade de situações, né? Então, cada departamento vai ter o seu próprio parâmetro global. Então, simulei alguns do contábil, mas vou ter alguns do pessoal, vou ter alguns do fiscal. Tá? Então, eu posso fazer filtros, posso verificar quais são ativos, quais são inativos e também gerar relatórios referentes aos parâmetros globais e também seus valores, suas informações válidas. Tá bom? Tem um parâmetro global novo, que é o 516, que é o Código Histórico Contábil para contabilizar uma tarifa bancária para pagamento de boleto. Então, aqui eu informei o quê? O histórico 1. Mas talvez quando eu for encerrar o departamento contábil, ele vai me questionar que não existe código histórico. Por quê? O sistema, em alguns códigos históricos, não vai pegar o código que está mostrando no cadastro. Mas como assim, Guilherme? Se eu vier aqui em contábil, cadastros históricos, eu vou ter aqui um exemplo, acréscimos. Opa.
Então, eu tenho pagamento de acréscimo sobre parcela. Então, o sistema me falou que o código histórico que eu vou trabalhar é o 276. Só que no caso de um parâmetro global, de uma informação referente ao parâmetro global, ele não pega a informação que está aqui no código externo, e sim o código interno. Então, em alguns casos, vai perguntar qual que é o código histórico. Vou te mostrar aqui uma forma mais fácil. Vamos lá no preparar, no parâmetros, né? Então, vou colocar aqui, ó, outro parâmetro que chama histórico. Então, código histórico contábil que contabiliza bens duplicados descontado. O sistema está procurando esse valor aqui. Mas, internamente, no caso, externamente, vai ser um outro histórico. Se eu vier aqui agora, no contábil, e colocar descontada, vai aparecer a situação, vai ser várias, né? Aqui vai referenciar o meu código interno. Então, lá no meu histórico referente lá do parâmetro global, está puxando essa informação, só que no lançamento contábil ele pega o código externo. Então, para fins de entendimento quanto à questão de código interno e código externo. O código externo é uma maneira do sistema entender no lançamento contábil. O código interno é como o meu servidor, como o meu sistema, meu SQL, meu código vai entender aquele lançamento. Então, no parâmetro global, ele entende lançamento do código, não lançamento do lançamento, tá? Então, é somente para deixar bem clara a questão de o que eu vou colocar. Vou colocar o código interno do histórico contábil e não o código externo, que ele não vai reconhecer esse código internamente, apenas esse. Então, se eu for lá no preparar, parâmetros globais e visualizar, né, o código histórico, vai ser esse aqui de acordo com a informação, tá? Então, temos que lembrar que sempre no valor pode ser sim, pode ser um histórico, vai depender de como que está falando o meu parâmetro global. Caso tenha dúvida, procure o nosso suporte que eles vão te auxiliar bem tranquilamente, tá bom?